Bom dia, João. Obrigado por ter acedido à entrevista para o Região de Esté e perguntar, na terceira vez que se candidatou à Câmara, foi eleito vereador. O que é que espera que aconteça agora nas próximas eleições? Muito bom dia, em primeiro lugar, e é um gosto estar novamente aqui. Sim, há 4 anos regressámos ao Executivo Municipal depois de 40 anos de ausência, e isso foi muito significativo do ponto de vista da intervenção democrática e da dinâmica que o próprio órgão passou a ter depois da entrada da CDU. Agora o que se pretende é, de facto, aprofundar essa lógica de intervenção, e nenhuma outra força política atualmente na Nazaré tem tanta legitimidade para reclamar a governação municipal como a CDU, apenas com base no trabalho desenvolvido e não em coisas de menor importância. E perguntar precisamente, é diferente ser oposição fora e dentro do Executivo. A diferença é que a CDU conseguiu fazer ao longo dos últimos 4 anos. Basta consultar as atas das reuniões de Câmara para perceber daquilo que foram as intervenções e o impacto na vida de todos os nazarenos, de todos os habitantes do Concelho da Nazaré e de quem nos visita, relativamente a matérias muito significativas que foram aprovadas por proposta da CDU, desde logo uma questão essencial que carece de aprofundamento, que é a democratização do próprio Conselho, que está em níveis extremamente baixos na nossa consideração, que foi uma proposta da CDU de levar, através da transmissão em direto das reuniões de Câmara, a casa de todas as pessoas, e isso foi um passo essencial para que todos passassem a ver a forma como o PS governou a Câmara Municipal da Nazaré e o Conselho da Nazaré durante todos estes anos, depois questões muito eh, significativas, como por exemplo a criação do Fundo Municipal para a Criação Artística e Literária, algo de inédito na democracia no Conselho da Nazaré. Nunca ninguém tinha avançado com uma proposta desta natureza, com o alcance e com a profundidade que ela tem, e a CDU fez aprovar também esta proposta. Depois, várias propostas, desde o apoio aos combustíveis na pequena pesca local, desde uma proposta também aprovada por unanimidade de homenagem aos construtores do Porto, uma infraestrutura essencial para o desenvolvimento do nosso Conselho, foi a CDU também que a propôs, mas também para a proteção rodoviária, por exemplo, a criação de uma rotunda em Fanhais, que é um ponto negro onde tem morrido tanta gente, na ligação de Fanhais à estrada que vem daqui do Conselho de Alcobaça, do Casal da Areia, também aprovada, ou seja, um sem número de propostas aprovadas pela CDU com alcance social brutal, por exemplo, também o aumento dos apoios à natalidade, algo que também é existencial para o Conselho da Nazaré, que está, do ponto de vista demográfico, a perder substancialmente, assim como também muitas famílias a sair do próprio Conselho, e que é preciso dar este impulso na inversão destes indicadores desastrosos para o futuro do Conselho. Portanto, a CDU, para além da denúncia, que denunciou muita coisa, veja-se aquilo que foi a denúncia da CDU, por exemplo, na ação unilateral, pessoal do anterior presidente Walter Xuxarre em adquirir garopas para se promover pessoalmente numa candidatura ao turismo do centro, e que foi buscar essas verbas ao orçamento da alimentação das nossas crianças, sem justificação absolutamente nenhuma. Portanto, foi preciso coragem para denunciar uma série de coisas, em que só aqui estou a frisar uma delas, mas como dizia, para além da denúncia, para além da intervenção junto da população durante 4 anos, a CDU foi uma força de proposta, por exemplo, a questão da mobilidade e transportes. Ninguém interveio como a CDU naquilo que é um dos problemas mais graves também do Conselho da Nazaré, particularmente da sede do Conselho. E nós, junto da população, denunciámos aquilo que estava a ser o aumento de preço exorbitante dos transportes urbanos, rodoviários e não só, para que houvesse um volte-face e esses valores pudessem descer, e que, ao fim e ao cabo, ironicamente, tudo veio ao encontro daquilo que a CDU exigia a meio do mandato, que era os transportes urbanos públicos serem tendencialmente gratuitos, e que agora o são.
não por iniciativa da Câmara, mas pela Cima-Oeste, mas que de facto vai ao encontro de um direito constitucional, que é o direito à mobilidade, que a CDU sempre defendeu e logo o defendia nessa altura. Portanto, foi um período muito rico de intervenção da CDU, um grande contributo para a democracia local e que agora tem que ter consequência, designadamente com esta possibilidade de governarmos o município e, como digo, não é favor nenhum que fazem à CDU, isto assenta em mais de 20 anos de trabalho de um grupo muito coeso que tem vindo a fazer um trabalho, na nossa perspectiva, extraordinário, tendo em conta as condições que temos tido para trabalhar, e porque se o PS deixou de ser a solução, e nós comprovámo-lo com o trabalho e com a denúncia, que praticamente sozinhos desmontámos aquilo que era a lógica de sucesso do PS, quando toda a gente se inebriava com aquilo que era o sucesso da Nazaré conhecida, enfim, na estratosfera, mas depois a realidade da vida das pessoas identificava uma realidade muito complexa. Basta darmos aqui 3 ou 4 indicadores. Do ponto de vista de toda a região oeste, o concelho da Nazaré é onde os rendimentos do trabalho são mais baixos. Ou seja, os trabalhadores do concelho da Nazaré é quem menos recebe em toda a região oeste. Por contraponto à concentração de riqueza que é maior de toda a região oeste. Ou seja, o que falta nos trabalhadores concentra-se em meia dúzia de operadores. Temos um concelho altamente dependente do turismo, onde 60% da atividade económica e da riqueza criada é concentrada apenas em 4 empresas. Portanto, isto é a falência total daquilo que é a economia política. E nós queremos inverter porque temos soluções para isso, não é hoje nem ontem, é há muitos anos e, como dizia, quando todos andavam um bocadinho embriagados com as luzes do sucesso aparente da Nazaré, fomos nós praticamente sozinhos que corroemos esta lógica, esta retórica de sucesso do PS, que deixou claramente por uma série de razões de ser solução para a Nazaré, estes indicadores apenas o confirmam, mas também o PSD não é solução porque se demitiu de fazer oposição durante 4 anos. Não é solução porque as alternativas constroem-se ao longo dos anos. Não é 4 ou 5 meses das eleições acontecerem que se podem arvorar em solução, porque de facto não foram nunca. Durante 4 anos remeteram-se praticamente ao silêncio. E, portanto, a denúncia e a proposta foi sempre assegurada pela CDU, como é facilmente comprovável. Mais uma vez remeto, consultem as atas do órgão e vão perceber o volume de trabalho da CDU. Ao longo e recuando ainda a estes 4 anos, o que é que terá ficado a faltar fazer, ou que esperam fazer nos próximos anos, que não conseguiram nestes 4? Se é que houve, de facto, alguma pasta que vos merecesse especial atenção e que não conseguiram levar a vossa ideia avante? Há sempre muita coisa para fazer, a realidade é dinâmica e altera-se a cada dia que passa, nada é estático, nós temos de tentar ter esse esforço de acompanhar toda a evolução do Conselho da Nazaré, percebendo aquilo que para nós é o essencial. E o essencial é a vida das pessoas, é o investimento nas próprias pessoas. E essa questão do aprofundamento da democracia é uma questão gritante atualmente na Nazaré. Criou-se um clima de medo e de perseguição que muitos de nós fomos alvo, inclusivamente eu e alguns membros do nosso grupo de trabalho, exatamente porque temos esta atitude há muitos anos de denúncia daquilo que se vai passando na Nazaré. Portanto, é inevitável, é imperativo restituirmos à Nazaré um clima de pacificação democrática, em que as pessoas possam ter visões diferentes do mundo e ainda assim conviver harmoniosamente. É possível haver uma boa convivialidade democrática do ponto de vista institucional entre autarquias, o que foi um desastre com este PS. Veja-se aquilo que se fez à autarquia de Valado dos Frades, com atitudes absolutamente antidemocráticas, fascisantes, protagonizadas pelo PS, que queriam obrigar o representante da CDU da Junta de Freguesia de Valado dos Frades na Assembleia Municipal a votar não como estava definido pelo grupo municipal da CDU, mas como o PS queria que se votasse os orçamentos municipais. Eh, Atitudes absolutamente persecutórias, em que culminaram num vídeo absolutamente vergonhoso, em que figuraram nesse vídeo o anterior Presidente de Câmara, Walter Chicharro, o atual Presidente de Câmara, Manuel Sequeira, a vereadora Regina Priedade, o atual Vice-Presidente Orlando Rodrigues, exatamente a dizer isto, e com recursos públicos a destruir a democracia, utilizando recursos públicos para destruir a democracia.
Isto para nós é absolutamente inacreditável, inaceitável passados 50 anos do 25 de Abril, na altura penso que eram os 50 anos do 25 de Abril, e nós sentimos muito na pele aquilo que era uma intervenção determinada, firme, para defender os interesses da população e não os interesses de meia dúzia de grandes fortunas que continuam a pautar o ritmo económico e social da Nazaré. Isso é uma questão estrutural e histórica. Podemos recuar ao final do século XIX se quisermos ter uma abordagem histórico-sociológica do problema, mas não valerá a pena. Há aqui questões intrínsecas que importa alterar e nós temos de facto soluções para isso, porque a nossa vida democrática assenta sobretudo em diálogo e na construção de pontes. Isso é possível fazer, como dizia, pacificando a Nazaré. Há questões que ficaram por fazer porque ficam sempre. Temos as questões prioritárias da habitação. Passou mais 4 anos e nem um tijolo se colocou nesse sentido. O PS desperdiçou a oportunidade histórica de aceder aos fundos do PRR, em que uma boa parte dos municípios em Portugal com problemas estruturais no plano da habitação recorreram e hoje estão a resolver essa questão a muitas famílias, e a Nazaré continua exatamente como estava há 12 anos, quando este PS entrou, dizendo que essa era uma das prioridades. Veja-se aquilo que era a possibilidade de habitação a custos controlados, já com infraestruturas instaladas em Fanhais, e está exatamente igual como estava há 13 anos atrás. Isto é absolutamente inacreditável. Como é que a gente quer fazer desenvolver um concelho se não cria as condições necessárias para fixar a população ao próprio concelho? E, portanto, a habitação é uma questão prioritária. Mas nós já andamos a dizer isto, se consultarem o nosso programa de 2009, porque já estávamos a perceber o rumo das coisas, estava lá já a questão da possibilidade de termos urgentemente construir urbanizações a custos controlados para fixar as pessoas. Uma outra questão prioritária. E que liga àquilo que disse anteriormente da Nazaré fazer sucesso no outro lado do mundo, quer dizer, como nós costumamos dizer, e nas várias intervenções da apresentação da nossa candidatura nas últimas semanas, frisávamos muito isto, mesmo antes de acontecer esta questão que virou uma questão de saúde pública na Nazaré por causa da contaminação bacteriana dos veraneantes que foram a banhos. O saneamento básico. Quer dizer, a onda gigante da Nazaré rebentava em Times Square, em Nova York, e em Raposos, Macarca, Mata da Torre, o Concelho de Famalicão, grande parte dele não tem saneamento básico. Como costumamos dizer, gostamos de fazer figura, andamos de fato e gravata a passear-nos, a pavonear-nos, depois temos os sapatos rotos, não é? A questão é esta, é definir prioridades. Para onde é que vai o erário público? Para onde é que vai o investimento público? Para equilibrar a vida das pessoas ou para cavar ainda mais o fosso e as desigualdades sociais existentes e que são gritantes? Tocava há pouco num ponto essencial, a habitação, e dizia que já desde 2019 que era um tema que Enorme, enorme. de 2009, peço desculpa, que os preocupava. O que é que muda do último manifesto para este, se é que muda alguma coisa, e quais serão, além da habitação, os temas prioritários para esta campanha da CDU? Hum, Há uma questão que eventualmente é transversal aos vários programas eleitorais, porque nesta fase é fácil toda a gente colocar no papel aquilo que lhes passa para a cabeça. O problema depois é vontade e força política para o implementar na prática. E é essa oportunidade que nós queremos ter, porque de facto, quando dizíamos há 4 anos atrás que iríamos fazer uma oposição, se entrássemos no Executivo Municipal, com base num trabalho absolutamente esforçado, dedicado, com compromisso à população, e por isso é que dizemos que nenhum voto se perdeu, aqueles que acreditaram há 4 anos na CDU, nenhum voto se perdeu, porque de facto fizemos aquilo que nos comprometemos com o eleitorado, e é isso que também que queremos fazer agora. Se formos o próximo governo municipal, vamos ter a coragem e a força política que tivemos na oposição durante estes 4 anos para materializar aquilo que são as nossas prioridades. Como dizia, agora é fácil toda a gente prometer tudo, e até com recurso a novas técnicas é possível apresentarmos as soluções mais mirabolantes para o que quer que seja, mas nós temos que partir de uma premissa base, e era bom que todos assumissem isto.
temos que fazer uma auditoria séria às contas da Câmara Municipal. Temos muitas dúvidas sobre muita coisa que se passa lá. Será uma das primeiras coisas que fará? Obviamente, Eleito. obviamente, porque depois não sabemos que condições efetivas é que temos para implementar tudo aquilo que nos comprometemos agora. Portanto, temos que saber em que ponto está, do ponto de vista sério, transparente, com uma auditoria independente, séria às contas da Câmara Municipal, para percebermos o real estado das coisas. Depois, do ponto de vista da dívida formal que hoje temos acesso, superior a 33,2 milhões de euros, ou seja, se o PSD nos deixou uma carga que andamos todos a suportar atualmente de 42 milhões de euros, superior a isso há 12 anos atrás, o PS dizendo resolver esse problema, passados 12 anos em que a atividade da economia internacional e nacional foi brutal, em que nunca se encaixou tanto dinheiro do ponto de vista de impostos, serviços e taxas municipais como durante estes 12 anos, o que é que hoje temos? Uma dívida superior a 33,2 milhões de euros, como disse. E isto é logo, à partida, um espartilho terrível para quem assegurar os destinos da Câmara Municipal. Mas estas questões, depois de percebermos claramente o que é que temos, que leme é que temos, ou que embarcação é que temos para governar e que condições é que ela tem para navegar em águas mais calmas ou mais conturbadas, é que vamos perceber o que é que temos em termos de condições efetivas para materializar no concreto aquilo que temos no papel. E a partir daí definir claramente, porque para nós há as prioridades, independentemente da verba que exista, há as prioridades da habitação, há as prioridades da mobilidade e transportes. Nós remeto mais uma vez para o nosso programa 2009, consultem-no para perceberem o alcance de que aquele programa teve, da criação de parques dissuasores de trânsito periféricos, em que hoje, do ponto de vista nacional e internacional, remete-se muito para aquilo que são as cidades dos 15 minutos, ou seja, que em 15 minutos ou 20 minutos és capaz de dar a volta às cidades e, neste caso, na nossa realidade concreta, ao nosso concelho, em que uma rede previamente estabelecida e desenhada de parques periféricos, tendo em conta a geografia do nosso território, hum, e depois, com apoio à distribuição de quem nos visita e de quem mora e de quem trabalha no nosso concelho, uma rede de transportes públicos, coletivos, a fazer todo o circuito que, como digo, em 15, 20 minutos pudesse dar a volta na distribuição de todos aqueles que nos visitam e todos aqueles que trabalham no Concelho da Nazaré. Era possível fazer isto, contrariamente àquilo que existe hoje. Aquilo que existe hoje, designadamente na freguesia da Nazaré, na sede de concelho, é que temos uma freguesia completamente assoberbada, sem soluções do plano da mobilidade e trânsito, em que as filas continuam a eternizar-se exatamente em períodos de maior afluxo de pessoas àquele território. Há pessoas que em determinadas alturas veem as suas garagens bloqueadas, nem conseguem sair para o trabalho, porque se estaciona em tudo quanto é lado. Olha, quando é aqueles afluxos de gente que vão ver as ondas gigantes em alguns períodos do inverno, o sítio é completamente bloqueado, ninguém consegue sair nem entrar, e há várias queixas sobre esta matéria. Portanto, uma estratégia dissuasora de trânsito que contemple parques periféricos e essa rede de transportes que possa distribuir as pessoas por todo o concelho é uma das questões essenciais e que está identificada há muito tempo. A questão do saneamento é essencial. Avançarmos para essa reestruturação, elencando prioridades e atacando essas prioridades de forma eficaz, porque entendemos ser inadmissível o que se passa hoje na Nazaré do ponto de vista do saneamento básico e da rede pública de distribuição de água. Temos que perceber, falando da dívida, como é que vamos renegociar mais uma vez a dívida junto do FAM para podermos baixar os impostos, as taxas e serviços municipais a quem carrega esta dívida herdada pelo PS, que o PSD nos deixou há 12 anos atrás. Como é que as pessoas podem ser aliviadas com esta questão? Porque hoje, atualmente, pagamos tudo no máximo. E há responsáveis por isso. Os responsáveis, como digo, PSD que deixou esta dívida, PS que não a conseguiu resolver, dizendo que a resolvia. Para isto é preciso o quê? Uma gestão absolutamente criteriosa e racional da dívida pública.
Nós nunca poderíamos, se estivéssemos a governar durante estes 12 anos, gastar milhões de euros em futebol de praia e iniciativas de surf, algumas de um dia que nos levam 50.000 euros, que depois criam todo este desequilíbrio económico e social que tenho vindo aqui a relatar, e depois é a população que continua a carregar esta dívida nas costas. Portanto, estas iniciativas é possível acontecer, é possível criarmos parcerias para que elas se desenvolvam, mas com a dimensão adequada ao território que a Nazaré significa, e que não significa estas iniciativas uma carga exacerbada sobre os contribuintes, porque isto vem tudo do erário público. Mas não são todas não são todas as pessoas da população da Nazaré que usufruem disto. Porque há bocado eu disse os indicadores de concentração de riqueza e que os rendimentos do trabalho são dos mais baixos do concelho da região oeste. E, portanto, o erário público está essencialmente a ser investido na promoção da Nazaré do ponto de vista turístico e destas atividades desportivas para alavancar uma suposta economia local, mas depois os reflexos concretos nas famílias não se verificam. Era precisamente nesse ponto que também iria tocar na questão turística, e o turismo tem sido uma das bandeiras dos últimos executivos e a CDU também tem sido uma das vozes mais críticas nesse sentido. O que é que seria um modelo sustentável de turismo para a Nazaré, na ótica da CDU? A CDU tem sido a voz crítica do modelo de turismo adotado pelos últimos executivos, de facto. Poucos se têm rebelado relativamente a esta matéria, alguns até subscrevendo, porque quando se submetem propostas em reunião de Câmara em que só a CDU vota contra, claro que os outros vão atrás, portanto estão de acordo com o modelo de desenvolvimento turístico que está em causa. A CDU há muitos anos o que defende é um modelo de turismo, um modelo de promoção da Nazaré que não carregue demasiado as contas públicas, que haja essa divisão de responsabilidades e de investimento entre o público e essencialmente o privado, que é quem mais usufrui e concentra a riqueza vinda da atividade turística, e aquilo que nós queremos é um turismo que seja amigo das populações e não inimigo, como é aquilo que tem significado ao longo dos anos. Porquê? Desde logo no plano da habitação. Há uma expulsão há mais de uma década de algumas famílias com um número significativo do Conselho da Nazaré, algumas que não retornam mais ao Conselho da Nazaré, exatamente pela forma como a especulação imobiliária se veio consolidar. Hoje é impossível para a esmagadora da maioria das pessoas que vive do seu trabalho, que uma parcela muito significativa ganha o salário mínimo nacional, como é que vai alugar uma casa ou comprar uma casa aos preços que são praticados no Conselho da Nazaré? Isso tem que ver com uma exacerbada procura que vem, por sua vez, como resultado de uma promoção turística absolutamente imprópria para aquilo que a Nazaré consegue suportar e que os seus habitantes, que os seus moradores, que os seus municípios podem também eles suportar. Por outro lado, há uma agressão completa do ponto de vista da defesa do nosso património natural e ambiental, para além do edificado. Temos, por exemplo, olha, outra das propostas que a CDU fez aprovar por unanimidade, mas que nunca avançou, nunca se materializou, esta é em sede da Assembleia Municipal, que era a classificação do promontório como geomonumento de interesse nacional. Exatamente para precaver aquilo que hoje a gente consegue verificar no terreno. Um aglomerado completamente destruído, agredido por todas as formas, desde a poluição, enfim, com vários resíduos por todo o lado, com uma descaracterização completa daquele espaço, com uma destruição objetiva de alguns aglomerados que ali existem, para além da fauna e da flora completamente perturbada, porque se quis a todo o custo transformar aquilo numa coisa que para nós não faz absolutamente sentido nenhum. Que é num território que é as arribas, por definição, são territórios sensíveis. Concentrar milhares e milhares e milhares de pessoas e isso ser promovido por erário público e por políticas públicas é qualquer coisa de absolutamente anacrónico. E é aquilo que tem acontecido. Em vez de regularmos a afluência das pessoas
àquele espaço sem proibir ninguém de usufruir de uma das paisagens mais significativas do nosso país e que projetou o nosso país e o nosso território por todo o lado. Estamos a destruir aquilo que para nós é de mais sagrado e precioso. Dizer que se não fosse a CDU, tínhamos lá hoje um Zipline. Tínhamos lá hoje uma plataforma no bico da memória, porque os senhores que ainda hoje governam a Câmara achavam que deviam transformar aquilo numa qualquer Disneylândia em que o que importa e o que se sobrepõe a tudo é esta dinamização turística de massas sem qualquer tipo de racionalidade. E hoje aquilo que vemos no terreno é uma destruição abrupta de grande parte daquele aglomerado rochoso que é o nosso promontório. E que nós não podemos permitir uma coisa destas. Portanto, turismo sim, todos nós somos um pouco o resultado da atividade turística também ali da Nazaré, para além das atividades fundacionais, da pesca, da agricultura em Valado dos Frades, da indústria cerâmica, da própria construção da ferrovia, designadamente na freguesia de Valado dos Frades, como de Famalicão, como é que o êxodo das pessoas para se fixar ali, que construíram estas infraestruturas essenciais ao desenvolvimento do território, como é que tudo isto se pode compaginar, também ele, do ponto de vista da atração turística, porque o turismo não é só mar e praia. O turismo de aventura, o turismo de contemplação da natureza, um turismo amigo da natureza e amigo das pessoas que vivem nos territórios, em vez da gentrificação que se promoveu. Temos territórios bem mais turísticos do que a Nazaré. E eventualmente eventualmente não, foi aquilo que se criou, como Barcelona, por exemplo. Barcelona, os habitantes de Barcelona bateram o pé e tiveram que impor políticas públicas que reduzissem uma marcha absolutamente destruidora daquilo que era a cidade de Barcelona e a sua identidade cultural, a sua identidade social, que estava a ser completamente adulterada. Portanto, a Nazaré está a sofrer exatamente dessa adulteração completa, dessa descaracterização abrupta e que nós queremos travar. Queremos o turismo equilibrado, de forma racional, ao serviço das pessoas e não contra as pessoas. Há críticas também, precisamente o investimento tem sido feito muito, sobretudo na freguesia da Nazaré. Que papel, que ideias tem a CDU também para forçar o papel das demais freguesias, como Famalicão e Valado dos Frados, para que todos tenham o mesmo tipo de investimento ao longo dos anos? Essa foi outra das questões que nós viemos a desmontar ao longo dos tempos. E quando falamos de que o investimento público foi essencialmente concentrado na freguesia da Nazaré, também temos que ter cuidado naquilo que estamos a falar. Porque Fanhais é freguesia da Nazaré. E quem passar por Fanhais acha que é um território, sei lá, do interior, do mais esquecido que pode existir. Mas quando falamos do investimento na sede de concelho, essencialmente é na primeira linha da marginal. Foi onde se passou tudo e foi para onde se canalizou praticamente todo o investimento nos últimos anos. Aquilo que a CDU propõe é esse investimento público, também ele de forma equilibrada, porque o difícil às vezes é a gente estabelecer equilíbrios na vida como na política. E hoje temos um território completamente assoberbado, que é a sede de concelho, em que a capacidade de expansão está muito limitada, sob diversos pontos de vista, em que hoje temos que olhar para a freguesia de Famalicão e para a freguesia de Valado dos Frades como polos agregadores de investimento, como polos fundamentais de desenvolvimento, de produção nacional. Temos condições de excelência para a agricultura. Que tipo de investimento e que tipo de apoio os últimos executivos deram ao desenvolvimento da agricultura? Temos que olhar para estes setores primários, absolutamente essenciais, que nos disseram tanto, mas foram paixões de pouca dura no período da pandemia, em que todos percebemos que facilmente conseguimos viver sem passar férias, mas tem que comer, ninguém consegue viver. E aí o setor primário teve juras de amor de todos os lados e mais alguns, seja a pesca, seja a agricultura. Mas isso rapidamente se esqueceu e voltámos ao modelo com profundidade ainda maior, ao modelo anterior.
E, portanto, olhar para estes territórios em diálogo com os principais intervenientes nesta área do setor primário, ver de que forma é que a gente os projeta, como é que projetamos os produtos endógenos em feiras internacionais, em feiras nacionais, promover estes territórios pela centralidade que têm no país, mas também pelas vias ferroviárias e rodoviárias que passam por ali. Temos a A8 à porta, temos a ferrovia, ainda que desmantelada e com o desinvestimento que é conhecido, enfim, com muita luta da CDU para a eletrificação integral da linha do Oeste e para a modernização de toda a linha, temos que continuar a insistir porque é essencial também para escoar produtos que se produzam no nosso concelho, mas também a indústria. Para além do setor, não há nenhum modelo económico que seja equilibrado em que o setor dos serviços se sobreponha à base. E é aquilo que temos no nosso território. Temos os serviços como a base e depois a indústria e o setor primário na parte de cima. Isto não é sustentável. Temos que inverter esta lógica. Temos um déficit da balança comercial, um déficit da balança alimentar em Portugal brutal. Se remetemos para os produtos da pesca, só no ano de 2024 tivemos um déficit superior a 1.200 bilhões de euros. Ou seja, aquilo que importamos é brutalmente superior àquilo que produzimos. Ou seja, como é que não olhamos para a nossa produção primária e como é que não a potenciamos? Como é que não criamos postos de trabalho? Como é que não valorizamos as pessoas que trabalham nestas áreas? Porque isto são questões existenciais e nós no nosso território, no Concelho da Nazaré, temos grandes condições para aproveitar os recursos que temos e colocar esses recursos ao serviço da população e, mais uma vez, digo, e não ao serviço de meia dúzia de grandes operadores. Os recursos têm que ser divididos equitativamente pela nossa população. E, portanto, Valade e Famalicão têm um potencial enorme para o seu desenvolvimento nesta área da produção nacional, mas também nas questões que se prendem com a habitação. É fundamental olhar para o território, perceber o que é que temos do ponto de vista de terrenos públicos para poder fazer habitação inteiramente pública, em Valade, em Famalicão, mas também na Nazaré, como Fanhais já disse, é o território que pode ser mais potenciado na sede de concelho, no nosso ponto de vista. Mas não só a construção inteiramente pública. Há diversas tipologias para atacar os problemas da habitação. Pode ser inteiramente pública, pode o público facultar o terreno para iniciativas da sociedade civil, como a construção em modelo cooperativo a custos controlados. Temos o nosso programa que é intitulado Reabilitar os Centros, que é exatamente habitar o centro, que tem que ver com a reabilitação de muito edificado algum público, temos que o identificar, que também há essa dificuldade extrema, identificar o que é público. Não temos uma lista exaustiva que nos possa dizer que tipo de edifícios públicos podem ser transformados em habitação pública. Podemos ter algumas linhas de incentivos fiscais para que os proprietários possam reabilitar o seu edificado, desde que haja o comprometimento de rendas de longa duração e a custos acessíveis, designadamente a casais jovens, para fixar as pessoas ao território. Depois temos as questões que se prendem com as funções sociais do Estado e os serviços públicos, que sem habitação, sem mobilidade, ou, por outra, se garantirmos a habitação, se garantirmos boas condições de mobilidade no nosso território, se conseguimos valorizar os salários de quem trabalha no nosso território, desde logo com uma linha de comunicação do município para que o privado tenha cada vez mais a consciência de valorizar quem trabalha e assim fixar as pessoas ao nosso território. Mas depois, se tivermos tudo isto e não tivermos médicos de família, se não tivermos uma escola capaz de dar respostas a um número crescente de pessoas que se está a fixar no nosso território, até por via da migração. A imigração está a trazer muita gente e com agregados familiares muito superiores à média do que se passa na Europa. E depois, isto tem que ter respaldo naquilo que é a oferta pública na saúde e na educação. As escolas do nosso concelho estão a arrebentar para as costuras, designadamente a Amadeu Gaudêncio. Né?
Com falta de visão estratégica, o PS aceitou a transferência de competências no domínio da educação. Quando a CDU, mais uma vez, sozinha votou contra, por saber que a forma como iam transferir as competências do Estado Central para os municípios não ia ser acompanhado nem dos meios financeiros nem dos meios humanos para que os municípios garantissem a qualidade dos serviços públicos que só o Estado competia garantir. E como é que hoje a gente resolve o problema? Temos uma dor de cabeça que ninguém consegue resolver. Temos um parque escolar em avançado estado de degradação, designadamente a Escola Amadeu Gaudêncio, como já disse. Temos o parque escolar com centros escolares que, embora de construção recente, por falta de manutenção, lá está, o dinheiro não chegava para tudo. Se ia para iniciativas de um dia de 50 mil euros no surf, não podia ir para a manutenção das escolas. Temos, como dizia, o Centro Escolar de Valado dos Frades, uma construção nova, cheia de infiltrações e com partes muito degradadas. E hoje é o município que tem que dar resposta a isto e não o Estado Central. Mas o PS achou porque só viu uma parte da equação, que era a forma como ia, designadamente através da contratação do pessoal não docente, garantir uma franja da população que ajudasse a que eles se perpetuassem no poder. Porque assim garantiam uma série de votos e é fácil fazer as contas na Nazaré. Se um agregado familiar médio tiver 4 pessoas, se conseguimos empregar no grupo municipal 500 pessoas, eles praticamente significam 2.000 votos. E é isto que as pessoas pensam quem está a governar na Nazaré, com uma visão política e democrática apenas centrada no próprio umbigo e não na evolução do território, na criação de boas condições de vida das pessoas, que é aquilo que é necessário. Os políticos são eleitos para garantir isso e não para garantir a sua perpetuação no poder, que é a única preocupação de quem tem governado este município há 32 anos, 20 anos do PSD e 12 anos do PS. E nós temos aqui uma manta, temos aqui uma visão panorâmica do desastre que tem sido a política pública na Nazaré. Por todos os indicadores que eu aqui já coloquei. Ia perguntar também, em 2021, um bocadinho contra a ciclo CDU, consegue ganhar a junta de Valado dos Frades. Acredita que é possível manter ou até conquistar mais juntas nas próximas eleições? É óbvio que sim. Eu penso que o trabalho, penso e a CDU pensa, e a população é isso que nos tem transmitido, porque tudo deve ser colocado por comparação ao que existia. Obviamente que nem tudo foi feito, nem tudo foi bem feito, há um grande caminho ainda para percorrer, mas no essencial conquistou-se aquilo que estava em perda na freguesia de Valado dos Frades, que era uma submissão completa ao município, era uma perda de dignidade e de identidade local de Valado dos Frades. Quem governava a autarquia de Valado dos Frades estava tinha esta perspectiva de que aquela autarquia era uma subsidiária do município e não uma autarquia de pleno direito. E nós recuperámos tudo isso em Valado dos Frades, para além da dinâmica que incrementámos na freguesia, na capacidade de diálogo com o movimento associativo, como elementos estruturantes de uma sociedade democraticamente evoluída. Falámos com todos, governámos com base nesse diálogo aberto com todo o movimento associativo, com toda a população, recuperámos tradições antigas perdidas há muito tempo, eliminámos preconceitos relativamente, inclusive, o preconceito é uma questão que se coloca muito à CDU, porque há chavões, há um anticomunismo primário instalado durante 48 anos neste país, que hoje ainda, aliás, hoje ressurge por todo o lado. A gente costuma dizer cada cavadela, cada minhoca, e é aquilo que a gente está a assistir atualmente no país e no Concelho da Nazaré. E, portanto, aquelas questões que vão recuperar tradições ligadas a uma cultura judaico-cristã ou à religião cristã. Qual é o problema disso? A gente tem que governar uma autarquia que tem os seus fregueses, que tem várias sensibilidades, porque aquilo que nós acreditamos é o cumprimento da Constituição. Seja do ponto de vista das freguesias, dos municípios ou do país, devemos garantir em todas estas dimensões que os territórios têm que garantir aquilo que é a multiculturalidade
a multi-identidade, a multi-religiosidade e que todos, em qualquer território, é possível que todos possam interagir de forma pacífica e que todos tenham o seu lugar. O que não está a acontecer atualmente, ou seja, o que está a acontecer atualmente é a inversão exatamente dos valores inscritos na Constituição da República. Que estamos em processo de perseguição de minorias, de achar que quem vem para cá hoje resolver os nossos problemas, falo muito da imigração, vem tirar o lugar a quem cá está. Isso é uma falácia tremenda. Se não fosse muitos dos imigrantes que hoje trabalham em Portugal, até a sustentabilidade da segurança social estava em causa e muitos dos setores produtivos estavam paralisados. Aquilo que exatamente fizeram os portugueses em França, no Canadá, na Alemanha, na década de 60 e 70. Quer dizer, há aqui, só que este discurso do ódio passou com grande cobertura mediática. E estamos a viver um perigo democrático terrível, uma bomba social em ascensão. Mas falávamos de Valado dos Frades e aquilo que conseguimos fazer. Foi, olha, Foi aconteceu. uma surpresa a eleição à época. Não foi porque o trabalho que estávamos a fazer na oposição era exatamente no sentido de nos tornarmos a alternativa. E se desmontarmos muito daquilo que não foi feito em 8 anos pelo PS naquela freguesia, naturalmente as pessoas acreditaram que nós pudéssemos ser a solução e que batêssemos o pé ao município, nesta lógica de hegemonia em que vocês têm que submeter àquilo que a gente quer e não àquilo que é a vontade dos fregueses. O que se passou em Valado dos Frades durante estes 4 anos, ou seja, desenvolveram-se mais projetos, seja da responsabilidade da freguesia, seja da responsabilidade do município, mas que só aconteceram por pressão continuada na reunião de Câmara do vereador da CDU. Aconteceu mais coisas durante estes 4 anos do que durante os últimos 8, antes da CDU. Temos um parque de estacionamento hoje digno desse nome em Valado dos Frades. Temos um parque infantil digno desse nome em Valado dos Frades. Temos um parque das merendas amplamente recuperado. Temos um cemitério digno das pessoas, enfim, prestarem o seu culto, prestarem a sua homenagem aos seus entes queridos, muito por intervenção da CDU. Mas temos muita coisa que não aconteceu. Por exemplo, a intervenção de requalificação da Avenida da Nazaré em Valado dos Frades está inscrita em orçamento há mais de 20 anos. E hoje aquilo que temos na Avenida da Nazaré em Valado dos Frades é que se quer passar uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebé, tem que ir para a estrada porque o passeio não permite. Enquanto se desperdiçaram milhões de euros em jogos da bola na primeira fila da Nazaré, na praia. Voltamos à questão daquilo que são as prioridades e a descentralização do investimento público. Nós adquirimos um estádio de praia para ser utilizado 2 meses por ano. Investimos 300 e 400 mil euros a cada ano que passava em iniciativas de futebol de praia e de handball de praia. Mas temos um pavilhão em Famalicão em construção há 30 anos. Ou seja, de tudo o que foi estrutural, raramente se fez aquilo que era necessário. Mas do ponto de vista conjuntural e à epiderme das coisas, gastou-se milhões numa promoção absolutamente exacerbada de questões que para nós são laterais e não estruturais. E por isso é que a Nazaré está nas condições de desenvolvimento que tem, impedindo nesta questão do acesso ao desporto, que é outra das questões constitucionais, que algumas gerações em Famalicão tivessem impedidas de praticar desporto como é um direito seu. E tinham que vir para a Nazaré, ou tinham que ir para Valado dos Frades se queriam ter acesso a um pavilhão ou outra coisa qualquer para praticar desporto. Isto é absolutamente inadmissível. E perguntar que falámos muito na questão de Valado dos Frades e daquilo que foi feito, e perguntar se acredita, e para ser mais incisivo, se acredita que é possível conquistar mais juntas nas próximas eleições. Acredito piamente que temos grandes condições para conquistar, para além de Valado dos Frades, a freguesia da Nazaré. A freguesia da Nazaré atualmente, porque lá está, nós não fazemos nada sozinhos. A nossa força é a força do coletivo. Quem vai à frente, quem vai ao meio, quem vai atrás, todos nós encaramos a complementaridade da qualidade de cada um e daquilo que cada um pode aportar ao grupo de trabalho, e seja para o município como para todas as outras freguesias, temos uma grande equipa em qualquer um dos órgãos. E para a freguesia da Nazaré temos uma equipa com uma capacidade de trabalho também ela muito acentuada, desde logo o cabeça de lista, o António Manuel Caria dos Santos, que é alguém que tem dedicado grande parte da sua vida à intervenção pública. Isto não é gente que ninguém aqui caiu do céu aos trabalhões, como costumamos dizer.
Nós não andámos a tratar da nossa vidinha durante estes anos todos, não andámos só a olhar para o nosso umbigo e agora apeteceu-nos fazer intervenção política. Porque há muitos que aparecem agora que os problemas estruturais da Nazaré são muitos. Os problemas da população são muitos e há muito tempo. Não foi agora que nós nos lembramos disto. Andamos cá há muitos anos a lutar pela população. E para a freguesia da Nazaré temos alguém que, como digo, com uma vida ativa do ponto de vista cívico, do ponto de vista político, um elemento central na nossa estrutura, que pode, de facto, com a sua equipa, dar a dignidade e dar a substância necessária à atividade que a Junta de Freguesia pode desenvolver na Nazaré e que carece muito de uma intervenção mais profunda. É preciso mais mundo para dirigir não só o município, mas a própria freguesia, porque apenas eternizarmos a Nazaré com as atividades que se vão desenvolvendo é pouco, é muito pouco. É preciso outra oferta, é preciso mais diversidade, é preciso, como digo, mais mundo. É preciso percebermos a amplitude das coisas e depois materializá-las em políticas públicas. E aquilo que a gente tem assistido é a mesmice. É a mesma coisa de sempre. É nós não criarmos ruptura. É nós não criarmos alternativas sérias. Nós não temos que estar aqui em alternância PS e PSD nesta perspectiva e nesta ilusão de que tudo vai mudar para que tudo fique exatamente igual. Aquilo que se fez na Junta da Nazaré tinha vindo a ser feito pelos executivos das juntas do PSD. É mesmice. Nós precisamos de rasgo, precisamos de outro tipo de intervenção, onde naturalmente, tanto no plano municipal como no plano das freguesias individualmente, para nós a cultura é algo de essencial. E a cultura tem sido uma área absolutamente sonegada dos programas eleitorais dos últimos anos. E o investimento público tem sido ridículo. Absolutamente ridículo. Aquilo que nós dizemos é que tem que haver equilíbrio entre o investimento na cultura e no desporto. Aquilo que tem havido é um desequilíbrio completo. E mesmo no desporto, o investimento que tem existido é apenas para 2 ou 3 modalidades. Porque depois, se formos às várias modalidades que estão debaixo do chapéu do atletismo, se pudermos dizer, vamos ao lançamento do martelo, ao lançamento do dardo, ao lançamento do disco, vamos ao salto em comprimento, ao salto em altura, mesmo às maratonas, às corridas em pista. Nós temos uma pista do estádio municipal que aquilo mais parece não para fazer provas ali, aquilo é quase uma prova de todo o terreno, não é de pista de tartan. Dada a imensidão de buracos que ali estão identificados para a CDU. No orçamento de 2022, a CDU fez incluir nesse orçamento a requalificação integral da pista de tartan do Estádio Municipal da Nazaré. Está hoje exatamente igual, passados estes anos todos. E perderam uma oportunidade de financiamento público para recuperar aquilo que tinha um apoio de 80%. São questões que não se podem desperdiçar. Falava da cultura. A cultura para nós é um elemento central, tendo em conta que estrutura a sociedade por dentro. Dá ferramentas a cada um dos cidadãos que mais nenhuma outra área pode dar, para além da educação, mas a educação é uma questão ampla. A cultura também o pode ser, e depois temos as questões que para nós não são anuláveis. Temos a cultura popular e a cultura erudita, e depois temos a boa cultura e a má cultura. Para nós, dentro destas duas áreas da cultura, da erudita e do popular, para nós o que interessa é a qualidade com que cada uma é feita. E se cada uma delas for feita com qualidade, para nós é boa cultura e não má cultura. O problema é que nas duas áreas também há intervenções de má qualidade. Portanto, a criação... Basta dizermos que temos um centro cultural. O Centro Cultural da Nazaré é uma estrutura com uma grande identidade e com um poder simbólico muito grande sobre o nosso território, mas que tem carecido de uma falta de investimento brutal. Nós não temos na Nazaré uma galeria municipal digna desse nome. Queremos fazer uma exposição séria, de pintura, de fotografia, de escultura. Não temos uma galeria municipal digna desse nome. Temos remendos. A Polo Girol foi uma coisa mal amanhada que fizeram na Biblioteca José Soares, a Biblioteca Municipal.
porque nenhuma galeria digna desse nome pode ter luz natural e incidir sobre as obras permanentemente. E, portanto, aquilo que nós propomos, designadamente para o Centro Cultural da Nazaré, é que se transforme aquele espaço num espaço multiusos, mas essencialmente no seu piso térreo, uma galeria municipal. Para que possamos projetar a Nazaré do ponto de vista da cultura e da cultura que sempre a promoveu, desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Desde a fotografia à pintura, e podíamos dizer aqui, desde, enfim, de Júlio Pomar, da Almada Negreiros, do Bill Perlmutter, enfim, do cineasta, do Kubrick. Toda a gente passou por ali. E não pegar neste património e potencial é um crime que fazem à cultura da Nazaré. Não é necessário inventar nada. A Nazaré foi projetada exaustivamente, mas de forma saudável, porque isto transmitia essa estrutura que a cultura dá à população da Nazaré e que é essencial para vermos o mundo de múltiplas formas. Quer dizer, o espírito crítico que a cultura nos transmite, automaticamente dá a cada um de nós ferramentas para vermos um mundo de forma múltipla. É quase como os cubistas que andavam à volta de um qualquer objeto para materializar. Vemos as coisas de vários ângulos. Dá-nos tolerância. Dá-nos capacidade de observar e de acolher o outro. Dá-nos possibilidade de percebermos que há várias formas de ver a mesma coisa. E logo dá a possibilidade de criarmos um mundo mais democrático. A criação de uma rede pública de espaços culturais no Concelho da Nazaré é imperativo. Temos espaços culturais das associações que estão a ruir. Associações que garantiram a cultura e o desporto a gerações e gerações, algumas centenárias, sem a devida atenção e sem o devido apoio municipal. E é isso que nós queremos implementar. Temos, em certas alturas do ano, até do ponto de vista cultural, atividades que se atropelam umas às outras sem haver uma agenda cultural anual. Nem em 12 anos não foram capazes de fazer uma agenda cultural anual. Isto é inacreditável. Mas é verdade e passa-se no Concelho da Nazaré, o tal concelho que é conhecido em Times Square. João, permita-me só interromper até porque estamos a ficar limitados de tempo e faço-lhe uma última pergunta e peço-lhe também que seja tão breve quanto possível. Nos últimos anos as forças de esquerda têm vindo a cair e a direita tem vindo a ganhar alguma expressão, nomeadamente com a extrema-direita que concorre pela primeira vez à Câmara da Nazaré. E lhe perguntar como é que interpreta este fenómeno. Interpreto este fenómeno com algumas das questões que já aqui disse. Olha, o desinvestimento na cultura é uma deles. É um desses aspectos. O desinvestimento na educação é outro. A subtração de disciplinas dos currículos escolares, designadamente na área das humanidades, filosofia, psicologia, a história dada com a profundidade que é necessária, as artes retiradas quase automaticamente dos currículos gerais. Isto dá um afunilamento tão grande e uma dimensão tecnocrática da sociedade que depois resvala para este tipo de situações que hoje estamos a assistir. Isto é um fenómeno global, não é um fenómeno nacional, com contraposições, designadamente de países alinhados no sul global, mas que no nosso território se está a intensificar com muita força, porque designadamente na nossa perspectiva, para além de um desrespeito completo pela Constituição, que essa é logo a questão de fundo, há uma promoção exacerbada pelos média concentrados em grandes multinacionais que lhes interessa passar esta mensagem de fragmentação da sociedade e de estruturação da mesma. Vivemos num período de refluxo daquilo que foram as conquistas de Abril e desse período iluminista da nossa história. Lá está, a escala de valores que Abril trouxe, os princípios éticos que nós estávamos aqui, do ponto de vista social, mais ou menos regidos há mais de 2 séculos. O período iluminista deu-nos isso tudo. Hoje essa escala de valores e essa escala de princípios está completamente subvertida. Nós que andamos na rua em campanhas eleitorais pelo país, assistimos a uma transfiguração tremenda da posição das pessoas.
porque há uns anos atrás aquilo que exigiam a quem tinha intervenção política era seriedade, era trabalho, era honestidade, ou seja, exerciam cargos públicos aqueles que se sobressaíam mais em cada comunidade pela sua capacidade de trabalho, pela sua honestidade, pela sua transparência, pela forma como entregavam grande parte do seu tempo à causa pública. Hoje, uh, isso não é assim. Nós hoje temos na Assembleia da República gente acusada de roubo, de corrupção, de violação, e isto parece que se normalizou. O novo normal é este. É isto que queremos para o futuro do nosso país e do nosso território? É tirar das comunidades o pior que elas têm e metê-los a governar? É tornar a linguagem política numa linguagem de taberna? É isso que nós queremos? Porque há muito aquela linha de, por um lado, duas linhas. Há uma linha de normalização dessa linguagem, no sentido de que os partidos com uma linguagem mais erudita, enfim, mais depurada, afastaram-se da população. E então legitimam essa linguagem de taberna como se isso fosse resolver os problemas das populações. Porque não são as políticas públicas materializadas. É uma questão de linguagem. Por outro lado, normalizou-se o ridículo. E o ridículo normaliza-se suavemente, muitas vezes até pelo entretenimento que nos entrou por casa dentro durante décadas. Nós hoje temos uma assimilação da sociedade dos reality shows, por exemplo, que os comportamentos selváticos que muitos tinham dentro desses ambientes foram normalizados cá para fora. Por contraponto, a entretenimento ou no que concerne à televisão, por exemplo, ou a programas de uma sustentação muito maior. Podemos ver quantos portugueses hoje assistem àquilo que passa na RTP2, ou aqueles que assistem programas como estão colocados na CMTV, na TVI, ou seja, ao abrigo da suposta liberdade, aquilo que estamos a destruir é essa própria liberdade e essa própria democracia que depois tem reflexo nas urnas, tem reflexo naqueles que nós elegemos. Se é isto que querem para o futuro, estamos a destruir o país. Ninguém se engane. Estamos a destruir o país. Porque a capacidade de termos homens de Estado e mulheres de Estado com responsabilidade de conduzir este país, com o respeito pelas instituições, pelo equilíbrio que é preciso ter nas relações institucionais. Se estamos a querer construir um país em que o futuro é esta selvageria que está a entrar por dentro das instituições, portanto, assumam-se as responsabilidades. A CDU e o PCP têm isso tudo muito bem definido. O PCP e a CDU são conhecidos, acima de tudo, e reconhecidos pelo seu intransigente papel institucional e o respeito pelas instituições. Porque democracia com instituições fragmentadas não existe. E estamos a destruir a nossa democracia por essa via. Obrigado, João.